Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração esta manhã. Entre tantos textos importantes, o Senhor me levou a Gênesis capítulo 21, versículo de número 14, até o versículo de número 21. Vamos ler um texto mais extensivo, para a gente ter uma visão do texto, e assim entender um contexto que vamos meditar nesta manhã. Gênesis capítulo 21, versículo 14 a seguir, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E, acabada a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Pode assentar, meus irmãos, dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, a Bíblia é inesgotável e vai estar acima de qualquer argumento humano. Ao ser responsável pela manhã de pregar nesta manhã, a pedido do pastor Fábio, a gente se preocupa sempre em trazer algo novo da parte de Deus. E confesso com os irmãos que fui dormir um pouco preocupado, porque você vai para um lado, para o outro, vai para lá, vem para cá, não é essa, não é aquela, e tal, tenta encaixar, o que vai acontecer. A gente pensa sempre que Deus deu uma palavra para a igreja, porque respeitamos a igreja. E o Senhor nesta manhã me colocou no coração esta palavra, e é um texto muito conhecido, muito pregado já por muitos pregadores, e eu quero compartilhar algumas coisas, algumas informações importantes neste texto. O mais importante que eu vejo neste texto é que Deus cuida de nós. Como que Deus cuida de nós? Quando tudo parece assim perdido, Deus se apresenta para nos dar vitória. Quem não conhece a história de Abraão, de Sara, Agar e Ismael? O cenário, o texto que nós lemos nesta manhã. Agar nasceu na vida de Abraão quando este desceu para o Egito. Agar era uma mulher egípcia. Enquanto Abraão esteve lá no Egito, ao retornar para o seu território, para Berseba,
ele traz consigo Agar, ele compra Agar na terra do Egito. E todos nós sabemos que o problema aqui, o texto nos traz a ideia, nos remete à ideia que Sara era estéril. Abraão tinha uma promessa de Deus de ter um filho. Só que foi passando o tempo, Agar recebe a promessa com 65 anos de idade. Nesse tempo, Abraão está com 75 anos de idade. Sara era estéril, Abraão já era avançado de idade, Sara não podia gerar filho, Abraão também não tinha condições físicas para gerar filho, mas Deus é o Deus do impossível, faz uma promessa a Abraão, a promessa levou 25 anos para cumprir-se, Abraão estava com 75 anos, a promessa se cumpriu aos quase 100 anos de idade. Houve um tempo em que Deus trabalhou a paciência de Abraão. Só que dentro deste ato, dentro deste intervalo, Sara tem uma ideia, a ideia de ajudar a Deus. Meus irmãos, se Deus nos fez uma promessa, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa de um empurrão, Deus não precisa de auxílio. O cumprimento da promessa, olhando assim, era impossível, porque Sara era estéril, já tinha passado a idade de gerar filhos, Abraão já era avançado, fisicamente, naturalmente era impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que para nós não tem recurso, não tem condições, não se pode fazer, Deus pode todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a tua vida esta manhã, aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Tome posse desta vitória. Eu não sei o problema em que você se encontra, mas eu tenho de Deus uma certeza: o que é grande para você é pequeno para Deus. Deus pega esta causa impossível e se transforma possível, porque Ele pode todas as coisas. Mas Sara, melhor dizendo, e Abraão, eu estou vendo Sara chegar para Abraão: olha, Abraão, é impossível esse problema ser resolvido, porque eu já estou avançado de idade, não sou estéril, você também já está idoso. Vamos fazer o seguinte: sabe daquela escrava que você trouxe lá do Egito? Vamos fazer o seguinte: a lei permitia que Abraão pudesse coabitar com a sua escrava. E ela disse assim: olha, você tem um filho com Agar, e esse filho aqui vai preencher esse vazio. Às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, e a gente esquece das promessas de Deus. Não adianta, irmãos, quando Deus te fizer uma promessa, custe o que custar, haja o que houver, não existe limite para Deus, não existe impossível para Deus. Mas aí Sara vai tentar ajudar a Deus: vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Aí eu preciso dar um passo lá no Novo Testamento, quando Paulo diz assim: o que é que Abraão conseguiu pela carne? Ou seja, o que é que ele teve de proveito quando ele aceita o plano de Sara, o conselho de Sara? Olha, Abraão, você está velho, eu também sou estéril e tal, vamos resolver o problema. Pega Agar, coabita com ela, ela vai gerar um filho, e aí a promessa está cumprida. Vamos remendar o negócio, como se Deus precisasse da nossa ajuda, dos nossos recursos. Olha, os recursos da terra podem faltar, mas no céu não tem falta de recurso. Aqui tem crise, mas no céu não tem crise. E aí, Abraão aceita o conselho de Sara, gera um filho chamado Ismael. Não era o plano de Deus, não era o projeto de Deus. Os projetos humanos falham,
mas os projetos de Deus não falham. Você pode até ter um plano bom, ter um projeto bom, mas o seu projeto diante do projeto de Deus não vale nada. O meu plano diante do plano de Deus, diz assim o livro do profeta Isaías: sabeis vós que os meus planos são maiores do que os vossos planos, e os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. O plano de Deus é melhor. Sempre vai ser melhor. Por quê? Porque Deus é presciente. Porque Deus pode resolver qualquer problema, eu não posso. Deus já conhece o fim desde o começo. Então Ele já tem um projeto para você. Não fique desesperado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de você. Diga para o seu irmão, Ele tem cuidado de você. Chega dessa ansiedade, a hora certa vai chegar, o tempo certo vai chegar, e Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Aí, nasce o menino, tem uma festa, né? Sara faz aquela festa, Abraão faz a festa, nasce Ismael, tal. E quando dá quase 100 anos de Abraão, né? Aí vamos contextualizar, está lá Abraão dentro da tenda, chega lá um anjo. Sim, aí Abraão, tudo bem? A Bíblia diz que Deus visitou Abraão na primavera. Aí chega lá Abraão, olha só, você vai ter um filho. Aí Sara está do outro lado lá da tenda, já viu essa mulher? A mulher fica assim, o anjo está conversando com Abraão lá dentro da tenda, aí Sara está assim, ó, lá para o lado de fora, quietinha ouvindo a conversa. Aí o anjo está conversando com Abraão, Abraão, olha, você vai gerar um filho, você vai ter um filho, e tal, tá certo? Tá bom. Quando o anjo sai para fora, ela vê, Sara está rindo, de ironia, de deboche, porque tem gente que vai rir da promessa que Deus nos fez, sabia? De deboche. Isso aí ia acontecer? Eu duvido. Levante a sua mão para o céu. Para você é impossível, mas o que Deus te prometeu vai cumprir. Tem gente que pode até rir de ironia, de deboche, achar que não vai conseguir, mas olha, se Deus falou, vai cumprir, porque Ele é fiel. E aí eu tenho que ir lá no livro do profeta Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias e fala assim, o que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amoreira, de amendoeira. E aí, o que Deus estava querendo passar para Jeremias? A amendoeira é a árvore, ou ela dá o fruto, começa a aparecer as flores na primavera. E é a única árvore que não falha nos seus frutos. Deus estava querendo dizer, olha só, todas as árvores, eu, a senhora, os pastores, os obreiros, as irmãs, pode falhar, mas eu sou como a amendoeira, eu não falho, eu cumpro, eu sou fiel com a minha palavra, custe o que custar. Deus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Mas Sara se descuidou, e se eu estivesse lá eu ia me descuidar também, porque a gente é falho. Aí o anjo falou assim, mas por que você está rindo? Aí ela falou assim, não, eu não ri não. Eu falei, você riu. Você está rindo de deboche. Agora tem uma coisa, daqui um ano, eu vou vir aqui, e você vai ter um filho. E aí, a Bíblia diz que depois de um ano, Sara gerou Isaac, e o nome Isaac significa sorriso. Um ano antes, ela sorriu de ironia, de zombaria, e depois ela riu de alegria. É assim, Deus transforma o que é negativo para positivo. Você acredita? O que não vale nada, Deus faz valer. O que é mentira, Deus transforma em verdade. O que é fantasia, Deus transforma em realidade, porque Ele é Deus. Esse é o contexto. Tá, aí o menino cresce. Quando vai chegar a época de desmamar, que é a cultura hebraica, está ali o menino com 13 anos, 14 anos, saindo da puberdade e tal. Vamos dar uma festa, né, para comemorar o crescimento de Isaac. Está lá a festa, daqui a pouco está Ismael brincando com Isaac.
E aí Ismael começa a zombar de Isaac. Ismael começa, brincadeira de adolescente, brincadeira de jovem, eu não sei, você é magrelo demais, o seu cabelo é ruim e tal, hoje seria o bullying, né, e tal. E aí quando Sara viu aquilo, achou difícil. O nome Sara significa princesa, mas você vai olhar no texto que ela, como princesa, não agiu como princesa, porque princesa é cortês, é educada, é gentil. Mas Sara não agiu como princesa, porque tem muita gente que tem um título de princesa, tem um título, mas não age como tal. Fecha parênteses. E aí, aquilo entrou no coração de Sara. E aí Sara chama Abraão, disse: olha, deita fora essa mulher e o seu filho. Em outra versão vai dizer: rejeita, manda embora. E é aqui que entra o contexto da história, não é? Abraão ficou muito preocupado com aquilo, porque por amor a Ismael, Deus interfere na história. No capítulo 21, no versículo 10, disse assim: disse a Abraão: deita fora esta serva e a seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Ela corta o relacionamento, ela fecha a porta, ela tem um comportamento de raiva, não é? E diz Abraão: eu não quero mais essa mulher na minha casa, eu não quero ela mais na minha aldeia, manda ela embora, pode tirar fora. E é aí que começa o problema de Agar. Abraão chama Agar e diz: olha, infelizmente eu vou ter que te expulsar, eu vou ter que te mandar embora. Muito, ao olhar o texto, na verdade, a Bíblia diz que naquele momento, quando ele ouve a palavra de Sara, ele fica penoso, ele fica com pena. E é por esta razão, alguém disse assim: não, mas Abraão era muito grosseiro, um homem muito bruto, sem amor. Como é que consegue dar um pouco de pão e um odre de água a uma mulher para ela ir sair pelo deserto? Porque a ideia de Abraão é para que quando Agar acabasse a água e acabasse o pão, ela retornasse. Ele deu pouco para ela voltar, porque ele amava ela, mesmo com escrava. Ele gostava do seu filho. Então a ideia não era que Abraão era grosseiro, é que ele queria que ela voltasse. Mas o plano de Deus realmente coincidiu com a ideia de Sara, porque aí eu vou ter que ir lá em Paulo de novo, porque Paulo disse assim: olha, não pode a escrava herdar a mesma herança com o herdeiro. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que a promessa era direcionada a Isaque. Ismael não poderia usufruir da mesma promessa, mas como Deus é grandioso e tem bênção para todo mundo, ele disse: olha, fique despreocupado, Abraão, porque eu vou abençoar a Isaque, seu filho, mas também vou abençoar a Ismael por causa de ti. Deus não tem limite de bênção. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a sua família, Deus tem bênção para os seus filhos, Deus tem bênção para o seu pai, Deus tem bênção para a sua mãe, Deus tem bênção para todo mundo aqui. Ninguém precisa ficar com inveja, tem bênção para todo mundo. Se você acredita nisso, dê glória ao nome de Jesus. Aí ele vai bem de madrugada, porque os hebreus acordavam bem de manhã cedinho, né? E talvez a ideia de Abraão fosse assim: vou dar de madrugada, não vai pegar o sol, porque o deserto de Berseba, apesar, existem 3 tipos de deserto na Bíblia: o deserto arenoso, que é areia pura mesmo. Existe o deserto onde muitas vezes você vai encontrar árvores. Por exemplo, a trajetória do povo de Israel, teve momentos que eles encontraram, o deserto de Parã, por exemplo, é arenoso, mas o deserto de Berseba tinha algumas árvores. E aí a pessoa, assim, muito pouca, mas poderia, né, ficar um pouco ali na sombra. E é por isso que ela senta debaixo de um arbusto pequeno, né? E existe o deserto da vida. Às vezes você está aqui nessa multidão de gente, mas você se sente sozinho. Mas uma coisa é certa: não se sinta sozinho, porque Jeová
Jesus de Nazaré está com você nas horas mais difíceis da vida. Aí dá um pouco de água, dá um odre de água, dá um pouco de pão. E a Bíblia diz que Abraão se despede de Agar e se despede do menino. E é aqui que começam algumas crises. Nós passamos por várias crises na vida. E não vou te negar, você sabe muito bem disso. Quando a crise vem, ela vem para nos matar mesmo. Ela vem para nos prejudicar. Mas nunca diga que você está passando pela crise. Diga que a crise é que está passando. Diga em nome de Jesus, a crise é que está passando. Você vai permanecer do mesmo jeito, no mesmo lugar. Porque se você estiver passando pela crise, você vai ficar passando e a crise do seu lado. Não, eu vou ficar aqui e é a crise que vai passar. Nós vamos permanecer firmes na presença de Deus. E a Bíblia diz que ao pegar o pão, pegar o odre de água, a primeira crise, ou primeiro problema de Agar, a Bíblia diz, e o menino, e ela diz assim, olha, também lhe deu o menino, despediu-a, e ela se foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando ela pega o pão, quando ela pega a água, ela saiu errante, ela não sabia para onde ir. Ela não tinha um mapa. Ela, devido ao problema que ela estava vivendo, ela não sabia para onde ir. A Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto. Alguém sem norte, alguém cheio de problemas. Talvez na mente de Agar, ela estava dizendo assim, poxa vida, eu não sou o causador desse problema. Foi eles que me pediram para me coabitar com Abraão. Foi eles que me pediram e me ordenaram, porque eu sou escrava. Eu obedeci a ordem. E agora eu estou aqui com a mão pura, sem herança, sem nada, apenas com um pouco de água e um pedaço de pão, sem nada. A cabeça daquela mulher estava um turbilhão, ela saiu errante, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, voltar ela não podia, ela tinha que ir para a frente ou para a esquerda, não sabia para onde ia. Mas eu glorifico a Deus. Porque enquanto Agar está errante, não sabendo para onde ir, Deus do céu estava cuidando. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que diante de tantos problemas, não sabe qual decisão tomar, não sabe para onde ir. Eu quero te dizer, Deus está olhando você. Deus está cuidando de você. Deus cuida de você. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar o norte, Ele vai te dizer, é aqui que você vai andar, vai neste caminho, é aqui que eu quero que você vai, obedeça a voz de Deus. Deus sempre dirige o seu povo. Eliseu disse assim, ó rei, não passe em tal caminho não, porque lá tem o exército sírio. Não passou, Deus sempre dirige o seu povo. Quando Herodes queria matar o menino, Jesus ainda estava recém-nascido. Aí o anjo chegou, Maria, José, faz o seguinte, ó, vai para o Egito. Pega tudo que você tem e vai para o Egito. Deus estava dando uma direção, vai para o Egito. E fica lá. Na hora que Herodes morrer, eu chamo vocês de volta. Aí a Bíblia diz assim, é uma profecia, do Egito chamei o meu filho. Porque quando Herodes morreu, Deus disse assim, agora você pode voltar para a Judéia. Deus está dirigindo os seus passos. Deus está dirigindo, você não é um errante, você está sobre a direção de Deus. Deus cuida de você de maneira especial. Crise. Meus irmãos, qual das crises que Agar enfrentou? A crise da rejeição. Ela era escrava, obedeceu à voz do seu senhor. Só que olha como que Sara, como princesa, ela é princesa, Sara é princesa, é dona, é senhora, mas o ódio tomou conta do coração dela. O diabo azedou o coração dela. Não deixe o diabo azedar o seu coração.
o que ele quer mais fazer na sua vida é azedar o seu coração. É que esse problema que você está enfrentando, ou quando você olha para alguém diante da circunstância, ele azedar o seu coração. Depois que ele azedar o seu coração, diz Paulo, a raiz de amargura. A amargura é tão grande que ela promove raízes profundas, e só a palavra de Deus para tirar todo o espírito e toda a raiz de amargura. Sara estava amargurada. Aí ela, olha o espírito de rejeição. Primeira crise que ela enfrentou, crise de rejeição. Até certo momento, H era uma mulher querida, mas a partir daquele problema, ela foi rejeitada. Rejeitada. Aí olha só o que Sara disse: deita fora esta escrava. Nem falou o nome. Esta escrava e seu filho também. Ela não teve compaixão do que poderia acontecer. A mulher hoje, por exemplo, ela pode ter os seus recursos, pode trabalhar de carteira assinada. Hoje tem privilégio, e é bom lembrar que quem deu privilégio à mulher foi o próprio Jesus. Mas na antiguidade, na era patriarcal, mulher não tinha direito, mulher não tinha prestígio, mulher não tinha honra, era tida como escrava. E aí, crise de rejeição. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que fora rejeitado, que se sente rejeitado, que tem uma síndrome de rejeição. Lembra de Gideão? Estava lá malhando trigo no lagar. Aí o anjo fica lá olhando ele trabalhar. Está lá de braços cruzados, debaixo do carvalho. E está Gideão trabalhando. Quando de repente ele observa o anjo, aí o anjo diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nesta tua força. Aí ele, a síndrome de complexo de inferioridade. Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de todas as tribos, a minha família é pior ainda, a menor de todas as famílias. Complexo de inferioridade, rejeição. Eu quero te dizer esta noite, você não é um rejeitado, você não é um mendigo espiritual. Deus te elegeu e te colocou nas regiões celestiais. Você é templo do Espírito Santo. Eu conheço a história de um homem que foi rejeitado, e Deus costuma transformar a história de pessoas assim. Houve um homem na Bíblia chamado Jefté. Era um líder. A história de juízes, um dos juízes de Israel. Se não me falha a memória, foi o penúltimo juiz de Israel, no período dos juízes. E a Bíblia diz que ele tinha um talento de uma liderança muito grande. Aí quando os irmãos da casa viu que ele tinha influência, tinha estratégia militar, tinha poderio, tinha liderança, eles chegaram para ele e disseram: olha só, você não vai herdar conosco a herança de nossos pais. Por quê? Porque você é filho de prostituta. Diz a Bíblia que Jefté recebeu aquela palavra e foi para uma terra estrangeira, para a terra que só tinha gente assassina, gente que não prestava, rejeição. Só que passou o tempo, Deus transforma a história de Jefté. E aí aquela região passa por uma grande crise, e aí eles ficam sabendo que Deus abençoou Jefté em grandes batalhas. Aí eles vão lá e dizem: senhor Jefté, nós estamos sabendo que você é líder de um grupo, e nós estamos atormentados por um grupo aqui, vem cá ser nosso líder. Aquele que foi rejeitado pelo seu povo, pelos seus próprios irmãos, Deus faz com que a história mude e ele se torne líder de todos eles. Deus vai te fazer proeso, Deus vai te abençoar. Você não se sinta desprezado. Pode ser que ninguém veja o seu trabalho, pode ser que ninguém reconheça o que você faz, mas Deus conhece a sua história. Escapa-te por tua vida, esquece isso. Você não é um rejeitado, você é filho de Deus. Crise de rejeição. José enfrentou isso, Moisés enfrentou isso, Jesus enfrentou isso, mas se colocaram de pé e venceram esta fase. Depois que ela foi rejeitada, ele despediu Agar, e ela saiu errante, sem direção.
crise de direção. Não é assim que tem hora que a gente passa isso, né? A gente não sabe o que vai fazer. Tem hora que o problema é tão sério que a gente não sabe. Quanto mais mexe, mais o problema. É igual a areia movediça. Se não me falha a memória, está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e tal, mas ele disse assim, eu estava como num charco de lodo. Ele quis dizer, eu estava numa areia movediça. E a areia movediça é o seguinte, quanto mais você mexe, mais afunda. É assim. Tem hora que você tem que ficar parado. Porque se você mexer, você vai afundando. Mexer um bocadinho, você vai afundando. E é assim mesmo. Só que aí disse assim, mas eu olhei, levantei os meus olhos e vi alguém sobre a rocha, e ele estendeu a minha mão, me puxou do charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Você pode estar afundando entre problemas, você pode estar errante, mas Deus vai te pegar pela tua mão e vai te erguer e te colocar os seus pés no lugar firme e vai te dar razão para um canto de vitória. O outro problema que Agar entrou foi o problema da escassez. Ela saiu errante pelo deserto. A ideia de Abraão é que ela voltasse, só que ela não voltou. Porque a escrava ou o escravo que era despedido pelo seu senhor não podia voltar. Sara poderia matar ela. E aí, bebe água, come pão, mas não tem pão para toda a vida. O deserto era grande, não tinha recurso. Faltou o que então? Faltou recurso. Acabou o pão. E mãe é assim, né? Mãe é assim. A gente passou muita crise. A minha mãe, meu pai foi embora e a gente era tudo pequenininho assim, barrigudinho assim, magrelinho e barriga grande assim, né? Passava necessidade mesmo. Mas a minha mãe ali. E mãe é assim. Às vezes tem um bife ou um pedaço de carne, alguma coisa. Come, mãe? Não, eu já comi. Às vezes nem comeu. Não, eu já comi. Eu não estou com fome. Eu acredito que Agar fez isso com Ismael. Meu Deus. Porque é coração de mãe. Mas agora acabou a água. Acabou o pão. O que eu vou fazer? Não tem recurso, não tem padaria, não tem nada perto, não tem ninguém. É um deserto. Olha assim. Né? Só vê aquele sol perto da areia, aquele sol escaldante do deserto, 50 a 55 graus, a sombra, sem água, sem comida, sem ninguém para pedir ajuda. Eu vou morrer, meu filho vai morrer. Qual é a atitude que ela tem? Vou pegar o menino, vou colocar longe da minha vista. E para que ela não visse o filho morrer, ela se distanciou de um tiro de arco, bem longe, ficou bem de longe, claro que observando, mas bem longe, para não ouvir o choro, não ouvir nada. Faltou-lhe a esperança, acabou os recursos, não é? E tem hora que a nossa vida é assim mesmo, falta tudo. Eu posso falar disso, teve vezes de não ter nada, mas Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que se apresenta na hora da nossa angústia. Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é o Deus que revela-se como Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. Enquanto ela está lá, sem recurso, sem nada, parece que eu estou vendo o povo de Israel no deserto. Eu quero pão. Aonde vai achar pão? Não tem padaria no deserto. Deus fala assim, Deus já monta uma padaria no céu e manda maná. Durante 40 anos caiu maná no deserto. E a palavra maná significa, pegaram o maná assim? O que é isso? Aí todo dia que pegava o maná, é como se o povo de Israel dissesse, o que é isso? É assim, a bênção de Deus, ela às vezes, no problema, aí aparece a provisão, a gente fala, mas de onde veio? O que aconteceu? O que é isso? Não é? Parece gente da onde a gente não esperava para nos ajudar. Por quê? Porque todos os dias Israel perguntava, o que é isso? Era Deus providenciando. Você vai se perguntar no tempo da sua crise, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É Deus provendo
trazendo para você o alimento, o recurso de cada dia. Aí eu estou vendo Elias no Querite. Deus criou o Querite. O riacho de Querite não existia. Ele disse assim: olha, eu já tenho preparado um lugar para você, Elias. Vai para o Querite, lugar de corte. Aí tem um riacho de Querite. Deus criou aquele riacho para ele beber água. Aí ele disse que Deus fecha o Querite, fecha o riacho. Ah, Elias, acabou a água, acabou o pão. Ah, acabou nada. Eu já preparei uma viúva lá em Tiro e Sidom, pode ir para lá, porque lá já tem alimento para você. Chega lá, a mulher está catando 2 cavaquinhos. O azeite era tão pouquinho, a farinha era tão pouquinho, que quando Elias fala assim: ó, mulher, me dá um pouco de água. Aí depois que a mulher vira, diz: não faz só isso não, me faz um bolo para mim e traz para mim comer. Ela disse assim: amor, eu tenho tão pouco. Olha a quantidade de graveto que eu estou pegando, olha, de tão pouquinho, para ver que eu sei que não é mentira, né? Eu estou aqui, olha a quantidade de graveto. Eu não tenho nada, eu só tenho um cadiquinho assim de comida, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer esse pouquinho aqui para eu e meu filho, a gente vai comer e vai morrer porque não tem mais nada. Aí, tomado pelo Espírito Santo, assim diz o Senhor: faz como tu falaste, faz o pão e traz para mim, porque o azeite da botija não faltará, e a farinha da panela não se acabará. Aí ela pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e vai misturando, e faz o bolo. Acabou a farinha, acabou o azeite. Aí ela vira, vai levar lá fora para o profeta. Enquanto ela vai lá fora, Deus multiplica o azeite e multiplica a farinha. Enquanto você está descuidado, percebendo que Deus não está agindo, Deus está multiplicando o recurso para você. Se você acredita nisso, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aí ela pega, e consumida a água, acabou a água. Acabou os recursos. Agora tem o seguinte, irmão: quando os recursos aqui acabam, no céu tem recurso. No céu tem recurso para você. Pode faltar um recurso da medicina, pode faltar recurso jurídico, pode faltar de todos os lados. No céu tem recurso suficiente para te ajudar. O céu vai te ajudar. O céu vai te ajudar. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Algumas traduções ou versões diz um arbusto. E foi-se, assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro. Porque dizia ela no coração, que eu não vejo o menino morrer. Ela não falou com o menino, mas ela teve o pressentimento: nós vamos morrer. A perspectiva de vida era 0. Mas enquanto ela pensava que iria acabar, Deus estava começando uma nova história. Para que eu não veja o menino morrer, assentou-se em frente, e ela me disse, levantou a sua voz e chorou. Ela fez 2 coisas: levantou a sua voz. Eu não sei se a Bíblia não diz o que ela falou. A Bíblia diz que ela levantou a sua voz, talvez sentada debaixo daquele arbusto. Talvez ela disse assim: Deus tenha misericórdia de mim. Talvez ela disse assim: Deus não se esquece de mim. Deus me ajuda. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz dela e viu o choro dela. Deus está ouvindo a sua voz. Talvez você não está gritando em alta voz, mas lá no íntimo da sua alma você está gritando: Deus, tenha misericórdia de mim. E estas lágrimas que correm nos teus olhos têm um significado, e Deus vai transformar estas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Lembra da mulher cananeia? Eu não posso me esquecer da mulher cananeia. A mulher era da terra de Tiro e Sidom, da mesma cidade de Jezabel, uma cidade idólatra, que profeticamente, historicamente, politicamente, Israel não tinha nenhum contato com aquela terra, não tinha nenhum compromisso. Jesus não. Jesus vai passando e aquela mulher tem um problema em casa. Uma menina está severamente endemoniada.
E aquela mulher, sem saber o que fazer, ela ouve de que Jesus está passando na cidade. Quando ela ouve que Jesus está passando na cidade, eu quero te dizer, Jesus está passando na sua casa hoje. Você acredita? Jesus está passando na sua casa hoje. Ela sai desesperada, uma mãe aflita, e começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, mas gritando mesmo. A palavra clamar significa gritar em alta voz. E aquela mulher perturbou tanto aquela situação, que os discípulos disseram: oh, mestre, o senhor não está vendo essa mulher está desde lá de trás, gritando já está um tempão, e Jesus em silêncio. Ei, o fato de Jesus não te responder agora, não significa dizer que Ele não está dando atenção ao seu sofrimento. E Jesus vai caminhar, a mulher gritando e Jesus caminhando, é o silêncio dele, o silêncio dele dói. Se tem umas coisas que dói na Bíblia, é o silêncio de Deus. Você vê Deus falar com todo mundo. Você vê alguém contar: eu tive um sonho assim, Deus falou comigo. Daqui a pouco, eu tive a visão. E eu não tenho nada na escuridão da noite. E está aquela mulher: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí quando deu uma brecha, sabe o que aquela mulher fez? Segundo a tradição, nenhuma mulher poderia chegar perto de um rabino. Ela poderia ser apedrejada. Mas a lei, ela sempre tem uma brecha, né? A lei, tanto brasileira, toda lei tem uma brecha. Um bom advogado vai achar uma brecha. Se Jesus é advogado, Ele é o advogado por excelência. Ele tem uma brecha. Ele vai abrir uma brecha e vai te dar vitória. Aí, havia um artigo na lei que dizia: qualquer mulher, mesmo impura, que se lançar nos pés de um rabino, ela não é digna de ser apedrejada, ela não pode ser tocada. E foi isso que a mulher fez. Ela não era judia, ela era da Ciro-Fenícia, da terra de Tiro e Sidom, uma terra amaldiçoada. Mas quando alguém se encontra com Jesus, de amaldiçoada pula para ser abençoada. Alguém que está derrotada pula para ser vitoriosa. Alguém que está angustiada pula para ser feliz, porque quem encontra com Jesus, a história é mudada. Aí ela, cheia de problemas, se lança nos pés de Jesus e diz: tem misericórdia. Aí Jesus é mais duro, tem hora que Jesus é assim mesmo, né? Aí eu sou obrigado a lembrar de José. O negócio vai abrindo as janelas assim. Quando os irmãos de José foram lá, a Bíblia diz que José era José, de fato, filho de Jacó. Mas no Egito ele era Zafenate Paneia. E a Bíblia diz que os irmãos de José não conheceram José. E ele não se deu a conhecer. E Jesus tem hora que faz assim com a gente. Tem hora que ele, parece que ele ignora a gente. Você está clamando, ele está em silêncio. Você está falando, ele não está nem aí. É igual a mulher Ciro-Fenícia. Jesus tem misericórdia, está andando. Jesus tem misericórdia. Você pode chamar ele de filho de Davi. Você pode falar que ele é rei dos reis, mas ele continua. Mas ele está testando a sua fé. Ele quer te levar até o último momento para te mostrar que ele é cheio de misericórdia. Aí diz assim: eu não posso jogar os pães aos cachorrinhos, não posso, aos porcos. Diz assim: mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Dai-me apenas uma migalha, a sua migalha é o suficiente para mim. Eu só preciso de um pedacinho, eu só preciso de uma migalha. Eu não quero um tesouro, eu quero mais uma, minha irmã. Agora, só que o problema: o diabo te dá um tesouro, não vale nada. Jesus te dá uma migalha e vale tudo. Se você concorda, diga amém, porque ele é precioso, ele é precioso. Aí a Bíblia diz: e ouviu Deus a voz. Eu não tenho tempo, já foi embora o tempo, mas vamos lá, parafrasear. E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu. Deus está ouvindo o teu choro. Deus está ouvindo a tua voz. E bradou o anjo de Deus, lá do céu. Quando ela grita, quando ela derrama a lágrima, e o menino lá debaixo do arbusto também falou alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei o que o menino disse. E eu nem quero nem saber. Mas o que eu quero saber é que Deus tanto ouviu o choro da mulher, de Agar,
viu as lágrimas de Agar e também ouviu o menino. Deus ouve a mulher, Deus ouve o menino, Deus ouve o ancião, Deus ouve todo mundo. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus está te ouvindo, Deus está vendo as suas lágrimas, Ele entende o seu sofrimento. Agora tem uma boa notícia: Ele vai vir em teu socorro. A Bíblia diz: e Deus bradou do céu dizendo: Agar, eu ouvi o choro do menino. Aí diz a Bíblia: que tens, Agar? Deus está te perguntando: o que você tem? Aí você vai falar assim: eu não tenho nada, Senhor, eu só tenho problema para resolver. Que para Deus não é problema. Você pode não ter nada, mas Ele tem tudo. Você pode não ser nada, mas Ele é tudo. Você pode não ter nenhum recurso, mas Ele tem todos os recursos. Que tens, Agar? Aí diz: não temas, tenha coragem. Mas como ter coragem diante daquela situação? Mas Deus é assim mesmo, sabe? Ele não chega ali, quando vê você na crise, rapaz, você está ruim mesmo, hein? Vai estar o problema difícil. Quando Ele vê a gente na crise, ele fala assim: olha, vai nessa tua força, caminha mais um pouco. Deus, aleluia. Sabe a palavra fortalecer dá a ideia de alguém que está lá fora, jogando força para quem está dentro. Lembra do estádio? Aquele atleta correndo? Na época eu tinha 17 anos, a primeira vez que o Humberto Messias foi prefeito aqui, ele promoveu uma corrida de atletismo, e eu corri, eu ganhei, fui em primeiro lugar, eu ganhei, foi o primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida. Irmãos, e eu estava cansado. Pensa num camarada, era magrinho, mas estava cansado. A última volta, Claudilene, a última volta. Mas aí eu vi uns amigos assim: vai, Mauro, você vai conseguir, Mauro, vai, Mauro, que você vai. E eu ponhei força da onde não tinha. Às vezes a gente não tem força, mas o Espírito Santo está dizendo: vai mais um pouco, vai, você vai conseguir. Prossiga. O Espírito Santo lança força no nosso coração, minha gente. Daqui a pouco, irmãos, já ajoelhado como Davi, cabisbaixo, se levanta como um guerreiro e sai para a batalha, porque Deus nos fortalece. Aleluia. Levanta, Agar, do lugar que você está. Levanta, Agar. Aí ele disse assim: ergue o menino. Ela levantou da onde estava. Disse assim: pega ele pela mão. Ela foi lá e pegou ele pela mão e ergue ele. Levanta-te. Deus está te dizendo: levanta-te. Você está no problema, Deus está dizendo: ergue-te, levanta-te. Tenha coragem, eu estou contigo. Eu preciso adiantar. Aí não tinha água, não tinha pão. Eles estavam no deserto de Berseba. Se você comparar o deserto de Berseba com o deserto de Parã, você vai ver que o deserto de Parã é muito pior. Daqui a pouco, para me encerrar, eu vou falar isso aqui. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do menino. Deus abriu os olhos de Agar. Não tinha água no odre, mas Deus abriu um poço no meio do deserto. E ela viu um poço no meio do deserto. Sabe quem é esse poço? Se chama Jesus de Nazaré. Você está com sede, você está cansado, mas Jesus é a tua esperança. Ele está aqui esta manhã. Levante a sua mão para o céu. Em nome de Jesus, Jesus é a tua esperança. Ele é a fonte inesgotável. Ele vai saciar a tua sede hoje pela manhã. Aleluia. Deus abriu os olhos, Deus abriu os seus olhos. Você pode não estar vendo nada acontecer, mas Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver o agir de Deus na sua casa, na sua família, nos seus problemas. Ele vai agir, porque Ele é Deus de misericórdia. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela tua mão. Quanta coisa eu poderia dizer aqui. Porque dele farei uma grande nação. Deus é Deus de bênção. Sara disse assim: Abraão, despede essa escrava. Eu não quero mais essa mulher aqui. Nem usar o nome não usou. Mas Deus é bom. Deus vai no íntimo quando a gente está com um problema. Deus é um grande psicólogo. Ele sabe trabalhar isso com os nossos problemas emocionais. Parece que eu estou vendo Agar debaixo do arbusto, sem água, sem pão, sem saída, sem recurso nenhum. Quando ela é despedida de Sara,
ela não usa nenhum nome de Agar, chama ela de escrava, humilhando. Mas aí Deus vai falar assim: Agar! A Bíblia diz que Deus bradou o nome dela. É gritar em voz alta: Agar! Alguém está me chamando pelo meu nome. Deus dá importância a quem você é. Alguém pode não valorizar você, te achar uma escrava, um inútil, mas Deus te chama pelo teu nome. Honra, privilégio. Oh, aleluia. E viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu a beber o moço, que ele já estava morrendo. E era Deus com o moço, isso é o mais importante. Se o Senhor estiver conosco, a gente pode estar no deserto, mas as coisas vão fluir. Olha o que aconteceu para me encerrar. E era Deus com o moço, e cresceu. Cresceu aonde? No deserto. Vai crescer no deserto. Não tem recurso nenhum, mas Deus está lá e vai fazer frutificar. Você não tem recurso nenhum. Você já não tem mais água. Você já não tem mais pão. Mas Jesus é a sua suficiência. Ele vai prover para você 5 pães e 2. O que é 5 pães e 2 peixinhos? Parece que eu estou vendo Jesus repartir o pão assim, um pedacinho de pão assim. Arredondado. Ele vai picando, 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 mas o pão não acaba da mão dele, só vai picando toda a vida, picando, picando toda a vida, não acaba o pão, ele vai multiplicando. É assim que Deus faz, Deus vai multiplicar. E habitou no deserto, ele morou no deserto. Opa, você morar no deserto sozinho é uma coisa, agora mora com Jesus no deserto, você vai prosperar. Com Jesus é diferente, irmão. O camarada pode estar no palácio, mas sem Jesus ele está zero. Agora, se ele estiver com Jesus, ele pode estar lá no deserto e as coisas vão fluir para a vitória. Aí dizia: habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ele se tornou o quê? Flecheiro. Flecheiro naquela época era uma pessoa de grande valor, próspero, vitorioso. Deus pega Agar, Deus pega Ismael de um clima ou de uma situação circunstancial difícil. Lá está no deserto de Berseba, num deserto pior, Deus transforma ele num vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus muda a nossa história. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.